O meu nome é Edmundo Conceição Gonçalves, nascido em 1937, a 3/3. Passei um tempo de escola, até à 4ª classe, e depois de sair da escola, comecei logo a trabalhar na construção em pedreiro com o meu pai, junto com o meu pai, aos 14 anos. Estive na escola até aos 13, fiz a 4ª classe e depois, pronto. Depois ainda andei aí a guardar uns porquinhos, uns borreguinhos, que aquilo era assim. Os pais tinham falta e então não pude seguir para a frente. Pois, e nasceu aqui, em Alto? Em Alto mesmo, sim. Nascido e criado sempre aqui. Meus pais também eram pedreiros. A escola era aqui em Alto? É, sim, sempre aqui em Alto. Naquele tempo pois, havia aí professoras que eram boas e outras eram más. Eu olhei, por causa, fiz exame, foi tudo a poder de força dos meus pais. E que eu fui sempre contra a escola, sempre. Tinha vezes, eu tinha uns 8 irmãos, 7 raparigas, e comigo 8. Era o do meio. As mais velhinhas, de manhãzinha, quando a gente antes de ir para a escola, penteávamos os cabelinhos, preparávamos, com aquela malinha de roupa às costas. Eu saía de casa, andava ali uns 30, 40 metros, punha a malinha no chão e veio o cavalo para brincar. Se fiz exame, foi tudo a poder de força de meus pais, tudo. As pessoas já conheciam a balsinha. Olha, está aqui a balsinha de Edmundo, vamos lá levar lá a casa. Uma bolsinha que a gente levava os livros, pegavam na balsinha e iam levar a balsinha à casa. Olha, o Edmundo já deixou a balsinha hoje lá outra vez. E já ia para a brincadeira? Ia para brincar. Claro. Levava o dia a jogar o blindro. Alto tinha uma grande diferença que até hoje. Alto tinha aqui de tudo que fazia falta tinha aqui de tudo. Tinha carpinteiros, tinha pedreiros, tinha sapateiros, tinha alfaiates, tinha barbeiros, tinha mercearias, tinha lojas de roupa, tinha tudo quanto tinha fábrica de alfarroba, tinha moagem de trigo. Haviam aqui 7 moinhos de água e esses moinhos todos trabalhavam. E os cereais que esses moinhos vinham daqui ou vinha aqui das aldeias, aqui que pertenciam aqui à freguesia, e vinha tudo aqui. A agricultura também teve um tempo que faziam aqui, faziam muita coisa, semeavam muito trigo, cevada, aveia, fava, muita coisa, desse ração para os animais, faziam muita coisa, mas depois o tempo começou a mudar, de deixar de chover e coisa, agora infelizmente... De uma fábrica? Pois, era a fábrica de alfarroba, de moer alfarroba, e tinha outra de trigo, a moagem de moer o trigo, para fazer a farinha, para cozer o pão, não é? A da alfarroba tinha lá, penso-me que eram 3 homens. E a moagem de trigo, praticamente era uma só. Era um pequeno comércio? Sim, é um pequeno comércio. Mas tinham sempre trabalho sempre com fartura, trabalhavam todo o ano. E isso tudo acabou. Desapareceu tudo aqui de Alto, pronto, hoje não sei o que fez, não temos aqui mais nada. A vida era difícil? Difícil e muito, sim. Porquê, Sr. Edmundo? Pois os trabalhos que havia, era tudo trabalhos de campo, não tinha mais nada, pois era só no campo. Lá havia um ou outro que lá tinha mais um bocadinho, que lá vendiam umas certas arrobas, por exemplo, trigo, uma coisa assim, mas isso era o menos. O mais era por gasto da casa. Normalmente não era arrendado. Havia um que tinha assim, que não semeava tudo, nem dispensava a outro. Praticamente assim rendas não havia. Só o que havia de rendas era, tínhamos aqui o morgado que tinha aqui um grande terreno, hortas em regadio, tinham água suficiente para regar tudo. Aí é que era tudo de renda, cada um tinha o seu bocadinho. Havia pessoas que arrendavam um bocado, outros arrendavam outro bocado, e ali viviam daquilo. Depois acabou essa coisa, veio para aí um senhor que comprou o morgado, depois tirou essas coisas todas às pessoas. Aí já começou um bocado mais difícil para as pessoas. A alimentação, eu comia todos os dias a papa de milho. Naquele tempo era o forte da gente, era aquilo. O milho era cultivado aqui? Sim. Esse regadinho que eu falo, isso dava de milho e com fartura, e as pessoas dispensavam umas às outras o milho.
e quem fabricava depois o xirém éramos nós em casa. As papas, eu vou explicar, primeiramente, o milho usava-se uma capacheira, chamava-lhe a capacheira, que punha-se um jogo de mozes, não sei se conhece as mozes. As mozes trabalhavam um embaixo e outro em cima. E tinha um furo na de cima que punha num cabo, um bocado de madeira, punha ali um cabo, punhamos depois duas pessoas, que eu fiz tanta vez isso, duas pessoas sentadas no chão, à volta da capacheira, agarrávamos ali no cabo, os dois, um na parte de baixo, outro na parte de cima, e depois com a outra mão andávamos com aquilo à roda e com a outra mão íamos pondo dois, três baguinhos, e aquilo trabalhava ali e saía o xirém. Depois saísse um bocado grosso, tornava-se outra vez a pôr outra vez dentro da coisa da mão, outra volta, para ficar mais fino. Depois havia umas peneiras para depois peneirar, que era para tirar o farelo, separar da farinha era isto. Fazia-se, era assim. Era coisa, e eles faziam assim. E portanto, a partir daí peneirava-se o milho? O milho, pois já feito o xirém. Depois, e então, o tacho, que era um tacho que se usava, aquele tacho era só para aquilo, só para fazer a papa. Era o fogo de lenha, podia ser o tacho, e depois uma mulher ou uma pessoa qualquer levava ali, calhando, para elas ficarem boas, levava 2 ou 3 horas dali do tacho. A minha avó punha as papas de manhã, ali o lume, levava até meio-dia. Hoje, normalmente, já as fazem na panela de pressão, e aquilo na comer não tem gosto nenhum. E naquele tempo aquilo era uma maravilha. Depois tirar o tacho além do lume, punham ali o tacho ali em cima de uma coisa qualquer, tapavam com um bocado de roupa e estavam ali a ativar. Quando a gente ia comer, estavam já duras, coalhadas, e depois havia a minha mãe usava uma trempe, que era uma coisa de ferro, uma roda de ferro assim de coisa, com 3 pernas. Tinha 3 pernas para pôr o tacho em cima. E depois punhamos todos, os 8 filhos com o pai e a mãe 10, de roda à volta do tacho, era todos os dias uma festa. Era um casamento todos os dias. Quando se colher, por exemplo, eu ficava aqui, tinha que comer aqui neste lado. Então, mas iam todos diretamente ao tacho? Todos, não havia mais, até como nós chamávamos, era comer de patrulha. Chamava-se aqui a gente comer de patrulha. Eu estava aqui, não podia tirar a lenha. A minha mãe punha um bocadinho de toucinho, só para a coisa ficar assim mais coisa. Às vezes, no lugar da minha irmã, aparecia aquela gordura do toucinho, e eu punha os olhos para ir buscá-la, mas não podia ir. Não podia sair ali do meu lugar. No outro dia, as papas às vezes sobravam, mas era pouca vez. Às vezes até não davam bem à volta. Todos os dias ia o tacho o lume. Todos os dias. A festa que tínhamos aqui, maior nesse tempo, que nesse tempo era festa mesmo, era o 1º de maio. Naquele tempo não era como fazem hoje. Hoje já fazem ali comida e aquela coisa. Naquele tempo não. Naquele tempo toda a pessoa trazia o farnel de casa e vinham para ali para a Fonte Grande. E depois, claro, ficava aqui, que era tudo uma porra, tudo junto, mas, e vinham então muitos ranchos aqui dançar. Hoje já vem coisa pouca, mas naquele tempo vinham, juntava-se muito ranchos, até dos estrangeiros e tudo, vinham aqui ranchos. Porque tínhamos aqui o rancho, que já terminou, esses ranchos vinham em troca. Eles vinham cá, depois o nosso ia lá e era coisa assim. Mas havia aqui um rancho em alto? Sim, havia um rancho. O rancho que era, talvez, foi o primeiro rancho que acabou já com 70 aí. Quando terminou já tinha 75 de rancho. O que é que fez no rancho? Dançou? Dançava. Dançou? Eu fui um dos maiores. Ficamos lá em Gaborne, mas
E fui quase um dos maiores dançarinos aqui da nossa zona. E entrou para o rancho com que idade? Olha, nessa altura, pois, devia ter os meus 17 para 18 anos, mais ou menos. O rancho era uma coisa, nós naquele tempo, até quando havia uma saída, ganhava-se X, era cada por ganhava tanto. Eu não me lembro quanto era. Sim, pois eu também dançava aqui quando havia uma festa. Quando havia uma festa, o rancho dançava aqui, mas a maior parte era saídas que eles tinham fora. E aí a todas as festas que havia aí, ia a Lisboa, ia pronto, muita coisa. Chegou e o estrangeiro. Ainda foi muitas vezes o estrangeiro, o rancho. Era um rancho, mas um rancho dos bons. A sua escola até aos 13, 14 anos. Sim, sim. E depois foi trabalhar para... Pedreiro. E a pedreira era aonde? Era aqui? Aqui em Alto. Eu trabalhei até ser reformado da cidade. Andei aí uns 3 anos com o meu pai e depois lá se desorganizamos, comecei a trabalhar sozinho. Então trabalhou sempre na pedreira? Sempre. Foi o meu trabalho, foi sempre. Naquele tempo era muito diferente de hoje. Naquele tempo fazia-se uma casa, ali tenho a minha, que eu fiz, era tudo a pedra e barro. Barro era terra amassada e depois fazíamos as paredes eram tudo feito com aquela terra e barro. Umas paredes grossas, paredes com 50 centímetros de grosso. E trabalhava de sol a sol, nessa altura? Teve um tempo que tínhamos coisa, mas depois mais tarde começávamos nas 8 horas. Quando casei-me com 20 anos, nesse tempo ganhava 30 escudos. Ganhei muito tempo 15, 20, mas quando me casei com 20 anos, já ganhava 30 escudos. A coisa era mais ou menos aquele dinheiro, era X por hora, mas dava aquele dinheiro mais ou menos, pouco aumentou. E claro, depois passados uns anos, aquilo foi aumentando sempre, foi aumentando. Agora, ultimamente, já ganhava mais, eu, quando fui formado, eu já ganhava, nesse tempo, eu não me lembro, mas era já 80 ou 100, uma coisa qualquer, por dia. Porque eu também trabalhei muito, tinha conta, fazia empreitadas, tinha umas empreitadas, tinha aí 2 ou 3 homens. Quando eu comecei assim nessa coisa, tinha aí os meus 30 anos, mais ou menos, 30. Antes do 25 de Abril, as pessoas aqui da região tinham noção de que viviam num país em que não havia liberdade, em que não havia... as liberdades essenciais que nós hoje temos. As pessoas tinham essa noção? Sim, pois, nesse tempo, como eu falei há bocado no 1º de Maio, era onde se fazia, era a única festa que havia aí, em todo o lado, era aqui. Então, mas conte-me o que era esse 1º de Maio? Eu não sei o que é que, acho que se passou qualquer coisa nesse ano, não sei o quê, da República, não sei o quê, que as festas acabaram em todo o lado, só continuou aqui. Só aqui que fazíamos o 1º de Maio. O 1º de Maio era a gente festejar, havia a festa, nós, era uma tradição que se tinha, uma fazia bolos, toda a gente fazia bolos, depois levantávamos de manhã, a primeira coisa que fazíamos era visitar o vizinho, ia à casa do vizinho, punha logo ali o prato dos bolos, punha logo a garrafinha de aguardente, que já conta depois a passagem de aguardente. E depois o outro vinha, comia a neva, depois íamos à casa do outro e andávamos naquilo. E depois era fazer o rancho para ir para a Fonte Grande. Fazíamos aquilo. O rancho era a comida? A comida assim, ajeitávamos ali coisas. E a Fonte Grande é o quê? É aqui um... É uma coisa ali, tem um nascente de água. E as pessoas reuniam-se todas aí? Tudo, mas era uma loucura. Nesse dia aquilo era uma coisa fora de... E era aí que depois o rancho atuava também? Atuava lá. Portanto, tem lá um palco, tudo feito em cimento e tudo coisa. Era ali que atuava. E vinham os ranchos todos, ali atuavam todos. Chegou a ser destacado para ir à tropa? Não. Exército? Fui à inspeção, mas faltaram 250 de peso. Mandaram-me embora. Como é que caracteriza a sua empresa, então, antes do 25 de Abril? Aqui não era vender empresa, né? Era uma coisa... Firma. Trabalhava ali com 2 ou 3 homens junto comigo, depois
pagava, tomava assim uma empreitadazinha, assim, aquelas coisas mais pequenas, que eu nunca tinha assim grandes coisas, né? A respeito de casas, construí, mas muitas casas novas, muitas. Aquela que estava na farmácia, fiz toda, a bem dizer, toda. Foi tudo demolido, que aqui já havia ali casas antigas, foi tudo demolido, quem fez aquilo tudo fui eu lá. Lembra-se do dia 25 de Abril de 1960? Lembro-me. Estava aqui em Alto? Estava assim, estava. Como é que foi esse dia? O dia ficou tudo contente, depois tínhamos aqui um senhor que é o Dr. Filipe Madeira, que era advogado e coisas, que era o nosso, que dirigia a gente, a bem dizer, que é que percebia alguma coisa do 25 de Abril naquele tempo. Ninguém, por exemplo, daqui da povoação, ninguém sabia o que era a vida. E ele ainda para aí andou para aí com a gente aí de um lado para o outro. Portanto, ele era do Partido Socialista. Como ele era do Partido Socialista, o povo ficou todo socialista. Se ele fosse do comunista, era tudo comunista. Depois fomos todos atrás dele. Isto é verdade, pois quem é que percebia daquilo? Aqui não, acho que não mudou assim muita coisa, não. Normalmente, ficou quase, a esse respeito, ficou quase na mesma. Indústrias, nada, praticamente não. Olha, o mato aqui na Serra sempre foi este tipo de árvores? Não, o mato antigamente não era mais que era isto, à altura. Porquê? Porque havia os fornos de cal, a cal fabricava-se, fazia uma cova no chão, uma cova aí com uns 3 metros de fundo, mas grande, uma coisa grande, no chão, por baixo. E depois desse buraco para cima, fazia uma coisa tudo começavam em pedras em baixo, a pôr uma grande coisa de pedras tudo à volta desse buraco, aí com uma largura assim. E depois, quando chegava o nível do chão, começavam a levantar para cima, sem mentira nenhuma, que ficava do chão para cima, ficava mais alto que este teto aqui. E tudo em pedra. Em pedra, mas uma coisa tudo grosso. Ou seja, era uma espécie de forno artesanal. Pôs uma espécie de um forno. Depois, em cima dessa pedra, era todo forrado. Amassavam a tal terra, tudo coisa bem amassada, e depois era todo borrado por cima das pedras, tudo bem tapado, com uma grossura de terra. Terra aqui já não era terra, era já uma lama, já uma coisa, já tudo amassado com água. A pedra era toda tapada, toda, mas com uma grossura grande. Depois arrancavam um mato, mas iam buscar a lenha às costas, iam buscar a lenha mais longe, que daqui era um cemitério, sabe onde é o cemitério? O cemitério deve ser daqui 1 quilómetro. A lenha, havia homens que iam apanhar a lenha a fecho. A fecho fazia um fecho, e uma colhendo, e um ponto, até que tínhamos ali uma certa coisa, chamavam um fecho que era aquela quantia de lenha. Depois ganhavam um X por cada fecho. Depois tinham os homens, quando esse forno estivesse todo feito, tinham os homens pagos para ir buscar essa lenha. Tudo à cabeça. Pois. Tudo à cabeça, naquele redor que havia em volta do forno, longe, tudo longe, a carregar essa lenha toda à cabeça para o pé do forno. Depois começavam a fazer o lume. Depois de começar a arder, já não podia parar nada, tempo nenhum. Se parasse ali 2 ou 3 horas, a qual ia-se embora. Tinha que estar sempre a arder, sempre, dia e noite, sempre. Chovesse, não chovesse, os homens tinham que ir buscar a lenha. Tinham que ir buscar a lenha para coisas, chovesse, não chovesse, tinham que ir buscar a lenha, se parasse o forno de arder, a cal desaparecia, ia-se embora. Hoje em dia já não. Não. Começaram a desaparecer mais ou menos quando, esses fornos? Isso já talvez talvez em 20 anos. Olha, ali onde estão os depósitos de água, no meio onde está o depósito, havia um.
Havia um que vinham buscar lenha aqui a este lado, tinham que passar a ribeira, tinham que vir buscar lenha aqui por trás da minha casa aqui. Tinham que passar a ribeira para vir buscar lenha para além para aquele lado. Tinha um grande redor, que aquilo levava muita lenha, levava ali, havia fornos que levavam 15 dias a arder, faça-me a ideia o que era. Claro. A arder, mas aquilo era jogar lenha, que aquilo, assim que ela caía lá dentro, aquilo era tudo em brasa, tudo em brasa. E os homens era um estava, por exemplo, 2 horas, saía aquele e o outro, dia e noite, sempre. Depois de acabar de arder, aquilo, os homens já sabiam daquilo, dava ali um sinal, quando aquilo tivesse já tudo pronto para tirar. Havia uns que levavam 8 dias, outros levavam mais um dia, outros levavam menos um dia. Estava ali depois uns 3 ou 4 dias parado para aquilo arrefecer para depois tiravam o barro e depois começavam de cima coisa a tirar a cal. Já vinha pedras que tinham ali às vezes uns 40, 50 quilos, e cada pedra de cal, aquelas pedras grandes. Depois era para as obras. Antigamente as obras, praticamente, os rebocos, as paredes, o fino por dentro era tudo a cal e areia. Fazia-se a parede também, quem tinha já assim dinheiro já fazia as paredes da casa com cal e areia. E a areia não havia esta areia que há hoje. A habitação era, como eu digo, normalmente naquele tempo, quase que não havia tijolo, não havia nada, era a parte de fora tudo feito em pedra e coisa. E a parte de dentro, usava-se, que ainda fiz muitos, usava-se uma forma em madeira, que eram 2 tábuas assim, duas assim, amassava-se o barro a pé, e havia aí que a gente chamava o barreiro, que dava para fazer, amassávamos aquela terra toda ali a pé, a amassar com água, coisa. Depois enchia-se aquela forma de madeira, tudo bem batido, aquela terra dentro daquela forma, e depois aquilo era molhado, tirava-se, ficava chamava o adubo, que era para fazer depois as divisões. Havia formas por exemplo, com 10 ou 15 de largo, havia outras com 7, conforme a pessoa queria fazer, assim fazia. Naquele tempo, às vezes queriam fazer muita casa em pouco terreno, faziam quase tudo pequenito, pequenas coisas. Mas também se faziam boas casas, coisas. O teto hoje faz-se uma placa, né? Faz-se uma coisa, faz com umas vigas, com as tioleiras. Naquele tempo, o que é que se fazia? Que hoje não há poder nenhum que faça aquilo. É que não há mesmo. Faziam com os barrotes por cima, e depois era feita em canas. As canas já isso caía assim, há muito aí nas ribeiras. Uma planta que vai ali a 4, 5 metros de altura, mas é dalgadinha, é uma espécie de um canudo, por exemplo, coisa desta cadeira. Essa cana depois era batida de uma certa maneira, que nem toda a gente fazia aquilo, e eu fiz muitos. Era batida ali com um bocado de madeira, em cima de outro bocado de madeira, era desborrachada, e depois era aberta. Era aberta, mas ficava aberta, mas ficava toda ligada uma à outra. E depois era pregado tudo nesses barrotes, e depois era forrada com essa calharia, que é um bocado difícil de fazer. Além de estar uma casa grande, está além que é hoje é da Toia, né, das famílias da Toia, além do Zé Marinho, a senhora conhece. Foi tudo feito com isso, já eu trabalhei além. Mas aquilo agora apodrecer tudo, aquilo era canas e coisas, já tem um pedaço tudo caído. Pois. Era a construção assim, a chaminé. Fazia-se a chaminé, a gente usava-se naquele tempo, aquelas chaminés grandes em casa, nas cozinhas, era tudo feito com isso, com essas canas. A construção era um bocado difícil para fazer certas coisas.
O chão, muitas, havia o tal ladrilho, o ladrilho de barro. Muitos não o compravam porque não tinham dinheiro para comprar o ladrilho. Sabe o que é que fazia? Diga. Que eu fiz muitos. Amassava-se a tal terra, que a terra tinha nesse tempo, tinha uma coisa aí grande. Amassava-se terra também de coisa, espalhava-se a terra pelo chão da casa todo, pelo chão da casa todo. Depois com um capaz que é desse que a gente limpa aí os pés, um capaz. Com esse capaz, punha-se em cima do chão e depois batia-se com coisa, chamavam um molho, bem batido, mudava-se o capaz de um lado para o outro, aquilo tudo bem batido, passava 3 ou 4 dias e aquilo depois deixava um desenho do baroço, daquelas coisas, deixava um desenho no chão. Passado uns dias aquilo era como ferro e era o chão, já se varria bem a casa e coisa. Perfeito. O ladrilho, havia pouco ladrilho. Ele havia, mas o que é que... Não havia, era dinheiro para comprar. Ou seja, a cal vinha daqui, Tudo, a terra vinha daqui. era tudo a areia, o senhor não faz uma ideia. A areia chegavam a tirar a areia. Havia aqui um buraco, aqui, que chamavam de morgada, aqui quando se vai aqui para a nave. Fizeram ali um buraco que tinha 14 metros de fundo, para tirar a areia lá de baixo, tudo a poder de uma corda e ia puxar para cima as alcofinhas. Porque a terra logo de cima não dava, tinha que se tirar uma parte da terra de cima, Claro. a terra que era cultivada, essa terra não precisava, e depois por baixo é que havia essa areia. Isso havia aí buracos, aqui temos aqui um sítio aqui por cima da parte de cima da Fonte Grande, chamam-las Alfarreirinhas. Isso era um buraco pegado que havia ali. Era só buracos, onde é que tirava a areia. Não havia... E depois essa areia era toda carregada com bestas. Um macho, um burro, uma grupinha. Era toda carregada aí desses matos, uma besta. Quando é que a maquinaria começou a ser introduzida no processo da construção? Sim, depois isso já foi já tarde. Eu ainda trabalhei muito depois com esta areia que se usava, que vinha depois já os caminhões aí de baixo. Mas essa areia hoje dizem que há salitres numa casa. A minha casa até salitres, está toda salitada, está tudo a deixar cair. Porquê? Porque essa areia que agora se traz aí de umas certas zonas aí, é a terra que foi tudo cultivado, tinha vinhas, tinha amendoeiras, tinha alfarrabeiras, tinha figueiras, e eles todos os anos vão adubo para cima. O adubo, sabe o que é o adubo? Porque todos os anos era adubada a terra, agora essa areia ficou com aquele coisa do adubo. O adubo é uma coisa que dá um salitre, e é isso que acontece nas casas, uma parte delas é isso. O que é que aconteceu aos negócios que me falou no início? Aqui na região, ainda continuam a existir hoje? Ou... Não, esses negócios que havia aí, isso desapareceu tudo, acabou tudo. A moagem de Moreira Alfarroba hoje é a escola, tem uma escola, é a escola profissional. Aí era a fábrica da Alfarroba. A moagem do trigo, e está ali um café ali que é em frente à casa do povo. Sim. Está um café ali, aí é que era a moagem. Isso acabou tudo. Hoje aqui, normalmente aqui a agricultura aqui não temos nada aqui. A não ser apanhar alguma alfarroba, uma coisa assim, a respeito de sementeiras, isso acabou tudo aqui. Não vale a pena semear, ele não chove. Depois festas tínhamos aqui, temos o 1º de Maio, que continua, temos a batalha, mas já há 2 anos ou 3 que não se faz por causa do Covid, que deixou-se de fazer. E há outras festazinhas às vezes que aparecem aí, um balharicos, uma coisa qualquer assim, coisa, também não são assim muitas. O carnaval eu acho que o carnaval estava bom, estava forte. Agora tive estes 2 anos aí sem coisa, vamos lá ver este ano acho que... Eu conheci o carnaval, sabe há quantos anos? Há 70 anos. Há 70 anos que eu fui já no carnaval, que eu já participei no carnaval. Era o carnaval nesse tempo feito com carroças, com bestas.
até vacas andaram a puxar os carros nesse tempo, feitos com palmeiras, com a coisa da palmeira, com loendros que há aí junto à ribeira, um loendro que é uma coisa que dá uma flor, e outras coisas assim, que não havia flores, não havia nada disso. Há 70 anos. Depois fez-se aí mais uns 3 anos. Penso-me que foram 3 anos. Depois acabou. Depois acabou o carnaval. O carnaval passou, éramos nós todos a brincar assim uns com os outros, assim, um vestia umas calças velhas, outro vestia uma camisa velha, uma coisa assim, aí era o carnaval naquele tempo. Okay. Não havia mais nada, era aquilo. Havia, a gente se divertia às vezes assim à noite, era fazer judiarias às pessoas. Judiarias, quer dizer, a gente pegava, se tivesse um texto velho ali em casa, embalava com o texto na mão e bater com ele na casa de outra pessoa. Aqui batia além, que sujava. Mas às vezes coisas que sujavam tudo, dava coisa. Mas naquele tempo ficava tudo bem. Havia outra coisa que nós fazíamos, que isso até um bocado às vezes podia dar mais resultado. A pimentada, é o tal espiripis esquimosos, com fogo. Se pusesse agora aqui uma coisa desse aqui, a gente tinha que fugir todos a espirrar aí, que essa é a coisa daquilo. Era o piripi com o fogo, aquilo dava-lhe um cheiro, sei lá. E era isso que a rapaziada nova, sabe como é que a gente fazia para não andarem com o fogo? Era com um chinelo velho, um sapato velho. Um sapato velho punha-se umas brasas dentro do chinelo, e depois migava-se ali uns pimentos, e onde houvesse um ajuntamento de pessoas, ia-se lá pôr o chinelo, lá o pé, aquilo não demorava, passado ali 5 minutos, saía tudo a espirrar ali para aquilo. Era tudo essas juderias que a gente fazia. Hoje há pouco fazem isso. O Adriano, tu sabes a idade do António, o filho da doutora Irene? Não, mas ele tem mais de 30 anos, não tem? O carnaval começou no ano que ele nasceu. Porque tem graça que andava a trabalhar nesse ano na farmácia. E o dono da farmácia é advogado, o Dr. Kim. Chegou-me ao pé e diz-me assim: "Oi, Edmundo, até se a gente fosse fazer uma Batalha das Flores este ano, aqui em Alto. A Batalha das Flores tem ali, arranja um carro, o carro é todo enfeitado, e depois vai para a rua, juntam-se ali. Aqui chegam-se a juntar aí 10, 12 negros, uns 12. Ano passado, penso que, ano passado não, a última vez penso que eram 12 ou 13. Mas eu até disse-lhe: "Ó, doutor Quinha, já vi, olha, coisa melhor para mim não se podia fazer, porque eu gosto muito disso, mas já vi, a gente não há dinheiro, e a Câmara se calhar não ajuda, diz ele: não tenha problemas, a gente vamos arranjar aqui um grupo, não tenho problemas por dinheiro, que eu faça a despesa, e depois no fim só de arranjar alguma coisa, o dinheiro que a gente não dá para a despesa." Depois a gente concordamos, arranjámos aí uns 4 ou 5, até pusemos o nome de Os Amantes do Carnaval. E metermos com aquilo e fizemos a batalha. Mas, por exemplo, eu e ele e os outros coisas, tínhamos que ir aí, por exemplo, a uma aldeia, nestas aldeiazinhas aqui nos arredores, aqui da freguesia, pedíamos lá às pessoas para fazerem um carro. Olha, faça lá um carrinho, que é para ir lá para o dia da batalha, coisa. Íamos à outra aldeia, pedíamos: faça lá um carrinho para ir lá para a Batalha das Flores e coisa e tal. E as pessoas concordaram com aquilo e fizemos a batalha. Mas eu, por exemplo, tinha que fazer o meu carro e outro tinha que fazer o dele, não é como isto hoje. Hoje empurraram tudo para a junta e a junta que está a sofrer. A própria pessoa tinha que fazer o carrinho, que era, por exemplo, eu considerava aquele carro meu. Portanto, a gente estipulámos ali um preço no fim da batalha, cada carro ganhava X. Havia um prémio no final? O prémio era separado ainda. Todo o carro tinha aquele preço de coisa, que ganhava aquele dinheiro. E depois havia primeiro, segundo e terceiro, ainda havia primeiro e segundo lugar,
o primeiro ganhava X, o segundo já ganhava um bocadinho menos, o terceiro já ganhava menos, e era assim. Coisa, que as pessoas já andavam com aquela coisa e tu querias fazer o seu carrinho bem feito. Eu fiz aí uns anos, carnaval, que todos os anos eu ganhava o prémio. E a rapaziada aí, coisas já queriam deixar de fazer, carros, já diziam que era lá do grupo. Isto é ele que lhe deu o prémio. Claro. Ele lá do grupo, dão-lhe o prémio. E eu não gostava disso. Eu dizia sempre aos meus colegas, vamos acabar com os prémios de coisa. Paga-se tudo igual e são todos iguais e no fim fica tudo satisfeito e coisa. Mas o Dr. King que estava daqui, não, depois isso acaba assim mais a influência, assim todos querem fazer bem e todas coisas. E a coisa não estava muito bem para o meu lado, já não queria que ganhasse. Eu, para mim, gostava que isto continuasse, mas meio contente. Depois levámos aí uns anos, eu fiz aí carros, que nem as pessoas fazem a média, os carros que eu fiz aí. Eu tive a paciência, um carro, naquele tempo não havia madeira, já era só papelões das caixas, caixas que vêm com as coisas. Lá se punha para ali umas tábuas de qualquer maneira e depois aquilo era tudo forrado com aqueles papelões e depois era forrado com as flores, aquela coisa toda. Eu tive a paciência de fazer um forno, esses fornos que a gente faz pão em casa. Tive a paciência de fazer um forno em cima do carro, todo forrado em papelões e flores. Um forno em alvenaria, a arder lá, a meter lenha e vai coisa. E eu era a padaria. Tirava pão, eu punha pão, metíamos lenha lá, a coisa a arder, que aquilo fazia ali uma fumaceira, que sei lá, tudo a arder. As pessoas diziam, ai, lá fogo, aquilo tudo. Um carro daqueles, com tanta flor, tanto papelão, tanta coisa, com uma coisa a arder lá em cima. Os outros arranjavam outra coisa, era tudo coisas antigas. Naquele tempo a gente se chamava a batalha caseira. Quer dizer que era uma coisa caseira, que era coisas feitas tudo coisas que existiam. Por exemplo, uma coisa que existia, que já não se via em lado nenhum, a gente apresentava aquilo aí. Os meus carros foi tudo assim, era tudo assim. Havia a debulha era num tempo que não havia máquinas para debulhar o trigo, que era tudo debulhada com bestas. Faziam uma eira aí no campo, faziam uma eira, depois espalhavam o trigo todo ali nessa eira e depois as bestas andavam à roda, outras pessoas ali ao lado a ajeitar sempre a palha para cima, aquela coisa, tudo debulhado à palha de besta. Não havia estas máquinas, não havia nada. Eu fiz um carro de debulha, que as pessoas naquele tempo que já ninguém conhecia aquilo já. Quando fiz 3 burros, fiz 3 em Platex, com madeira de Platex. Fiz 3, eram 2 machos e um burro. Usava-se o burro à frente, que era mais pequeno que o burro andava pouco. Agora os que andavam atrás tinham que andar sempre a correr. Tinha sempre um carro novo para apresentar? Sempre. Todos os anos fazia uma coisa diferente. Tinha um dumper. Fazia sempre com o dumper, mas eu com o dumper, sabe, é uma coisa pequena. Punha paus estendidos para trás e para a frente, fazia um grande estrado e todos os anos fazia um carro diferente. Agora os carros eram movidos a quê? A animais? Não. Já era tudo a trator já. Há 70 anos é que era assim. Hoje já fazem de outra maneira, hoje já tem madeira, já tem um carpinteiro para fazer. Hoje é muito diferente, hoje fazem um carrinho fazem um carro bonito. Mas para mim, o antigo que havia aqui para a nossa aldeia era uma coisa rústica, era uma coisa mais bonita. Depois temos a igreja, temos a Casa da Memória. Normalmente temos o Vigório, também sempre vai lá muita gente, o Vigório. Okay. E a igreja, o Polo.
Pois eu olho para a minha terra que vejo isto um bocado tremido, um bocado fraco. Não se vê desenvolver assim muita coisa aí, não sei. Lá daqui para a frente pode ser que isto vai melhor. Alto se vemos bem a coisa, pois o maluco tem pouca gente aí. Tá, não vejo assim grande coisa. Não sei.